E aí, galera, eu passei para vocês, boa noite, né? Eu passei para vocês aí um exercício, né? Da última aula que eu expliquei de limites laterais. E vou passar aqui, né, a correção deles, porque inclusive alguns alunos me cobraram isso para quando eu passar uns exercícios, para eu fazer a correção, né, no vídeo seguinte. Aí eu vou fazer a correção dele aqui rapidão, beleza? Com vocês. O que acontece? Eu vou passar aqui a correção dele e vou inclusive passar mais alguns exercícios, tá ok? Para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu passei esse exercício aqui, né? Para calcular o limite, né, da função quando x tender a zero, ok? Quanto que daria isso, beleza? Então, ó, vamos lá, né? Se você quiser fazer o gráfico, teve até muitos alunos que me perguntaram, se você quiser fazer o gráfico, né, porque eu fiz o gráfico nos dois últimos que eu calculei, beleza? Se você quiser fazer o gráfico, pode fazer. Se não quiser, não tem problema para calcular os limites laterais. Eu falei e mostrei o gráfico para vocês para ficar mais claro, ok? Para onde que vai o limite. Tranquilo? Mas se você não quiser fazer o gráfico, não tem problema. Beleza? Então, ó, função modular, né? Então, eu vou fazer o gráfico para facilitar, beleza? Para vocês entenderem melhor. Então, ó, a função modular, né? Já expliquei o módulo de uma função para vocês, o módulo de x, certo? Ele vai ser, né, x para x maior ou igual que zero e menos x se x for menor que zero. Então, ó, quando você pegar x positivo, né, 1, 2, 3 e assim vai, você vai usar essa função. Quando você pegar x negativo, você usa essa função, beleza? Então essa é a definição de módulo, beleza? Então, ó, menos 2, né? Menos 1, 0, 1 e 2, beleza? Então, ó, x é negativo, né? Então, eu vou pegar o módulo de menos 2. Como x é negativo, eu uso isso aqui. Então, fica menos vezes menos 2, que dá 2, beleza? Então, o módulo de menos 2 dá 2, beleza? Módulo de menos 1 dá 1. Módulo de 0, 0. Módulo de 1, módulo de 2, 2. Beleza? Então, valor absoluto de um número real, beleza? Que eu passei para vocês, tranquilo? Como eu falei, vamos fazer o gráfico, né? Só para ficar mais claro. Então, menos 2, menos 1, 1 e 2. Aqui está o 0. Então, 1, 2 e 3. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Quando x for menos 2, dá 2, né? Então, tá aqui. Quando x for menos 1, dá 1. Quando x for 0, dá 0. Quando x for 1, dá 1. Quando x for 2, dá 2. Beleza? Então, a gente tem, né, uma função com um bico aqui, ó. Opa. Uma função com um bico aqui. E pra cá também, né? Então, a gente tem esse bico aqui. Opa. Então, ó, observe o seguinte, né? É claro que tem que ficar simétrico, tá? O meu não tá simétrico aqui por causa dos valores que das minhas divisões, tá vendo? Tá até irregular as divisões aqui, mas dá uma função desse tipo, tranquilo? Então, deixa eu só dar um recadinho. Teve uns alunos que perguntaram por que eu fico soprando o quadro aí. É porque, como é tinta, aí ele demora a secar. Aqui, por exemplo, borrou, tá vendo? Então aqui tá borrado, é porque aqui eu apaguei sem a tinta tá seca. Então, se eu vou fazer alguma coisa e a tinta não tá seca, borra, tá vendo? Então, por isso que eu sopro para a tinta secar, beleza? Então, ó, vamos calcular os limites, né? Eu vou calcular o limite no zero, ok? Pela esquerda e pela direita. Tranquilo? A esquerda do zero e a direita do zero. Então, primeiro, ó, limite de f de x quando x tender a zero pela direita. Quando x aproxima de zero pela direita, ó, tá aqui, ó, tá aproximando do zero. Que função que eu uso, né? Eu uso essa aqui, ó. Porque x está sendo maior ou igual que zero. Então, isso é limite de x, né? Quando x tender a zero pela direita. Isso é igual a zero. Ou seja, quando x aproximar de zero aqui, né, o limite também vai aproximar de zero. Ok? Agora, pela esquerda. Limite de f de x, quando x tender a zero, pela esquerda. Ok? O que acontece, ó? Isso é igual ao limite... Beleza? Isso é igual ao limite de quem? Como x está aproximando de zero pela esquerda, então eu uso essa função. Então vai ficar menos x quando x tender a zero pela esquerda. Não esquece, tá? Esse sinal de menos aqui acima do zero
Só me diz que é pela esquerda, né? E acima do zero, se for mais, é pela direita. Então isso aqui me diz só pela esquerda. Não vem substituir esse menos aqui não, tá? Então vai ficar, ó, menos zero, né? Então esse menos aqui é por causa daqui, tá? Então, ó, por causa do menos x. E menos zero é a mesma coisa de zero. Ou seja, conclusão aqui, os limites laterais, antes de eu concluir, deixa eu só falar novamente, ó. Esse zero aqui, como expoente aqui, ó, tá aqui em cima aqui, ó, ele tá negativo, isso me diz que ele é negativo, porque eu estou calculando o limite pela esquerda. Isso aqui só me diz se o limite é pela esquerda ou pela direita. Então, se vier um menos aqui em cima, ó, do zero, ou de qualquer outro número, só me diz que é pela esquerda. Se for mais, é pela direita. Só isso. Não confunda com o sinal de negativo aqui da multiplicação de qualquer outro número, beleza? Então, isso aqui, certo? É menos x. Então, quando o x tender a zero, tá aqui, ó, menos, esse menos aqui é desse menos aqui do x, tá? Não é por causa desse menos aqui, não. Então, menos zero dá zero. Então, conclusão, existe o limite de f de x quando x tender a zero, e esse limite vai para zero. Ou seja, os limites laterais existem e são iguais. Então, existe o limite no ponto. Beleza? E é igual a zero. Tranquilo? Então, essa aqui é a correção do exercício que eu passei para vocês. Beleza? Vamos fazer outro aqui, ó. Vamos fazer outro aqui. Vamos calcular esse limite aqui, ó. Calcular um outro aqui, ó. Para f de x, né? F de x igual, né, ao módulo de x sobre x, né? É claro que eu vou calcular o limite da função, vou calcular o limite da função quando x tender a zero, né? Então, eu vou calcular o limite de f de x quando x tender a zero, beleza? Eu quero calcular isso aqui. Quanto que dá isso? Beleza? Tranquilo? Eu quero calcular isso. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Se você quiser, né? Se você quiser, você vai fazer o quê? Ó? Primeiro, separar, verificar quem é f de x. Por quê? Ó? O módulo eu já defini ali, ó. Então, no lugar dessa função aqui, certo? Você vai fazer o quê? Ó? Substituir pelo módulo. Aí você vai ter que pegar o pedaço. Ó. Quando o x for positivo, você vai usar x. Quando o x for negativo, você vai usar menos x. Certo? Então, vamos lá. Ó. Então, f de x é igual, né? Como o módulo de x, então vai ficar assim, ó. Essa função, ó, vai ficar assim, ó. X vai ficar x sobre x, né? Para x maior ou igual que zero. Certo? E depois vai ficar assim, ó. F de x igual a menos x sobre x, né? Quando x for menor que zero. Ó, pra você ver, ó. Observa o seguinte, ó. Eu no substituir aqui, não é para confundir, tá? Substituir isso aqui. Por quê? Porque eu estou substituindo o módulo. Isso aqui é por causa do módulo. Por quê? Quando o x for positivo, eu uso essa função, tá vendo? Quando o x for negativo, eu uso essa função. Beleza? Então a gente pode escrever a função f assim, ó. F de x é igual, ó, a x sobre x para x maior ou igual que zero, certo? E menos x sobre x para x menor que zero. Ou seja, vou apagar aqui. Não é para confundir, tá? Não é para confundir. Então, ó, o que é isso aqui? Então, f de x é igual, né, a 1 se x for maior ou igual que zero e menos 1 se x for menor que zero, tá vendo? Ó, pra você ver. Por quê? Por causa do módulo. Por causa do módulo de x. Então, por causa do módulo de x, porque quem é essa função módulo aqui, ó? Eu vou substituir, né? Por x, se x for positivo, tá aqui. E eu vou substituir por menos x se x for negativo. Então, quando eu faço isso, eu encontro isso. Então, eu vou calcular o limite da função aqui agora. Quando x tender a quem? Eu vou calcular quando x tender a zero. Ok? Então, vocês podem até observar. Quando x tender a zero pela direita, vai dar 1. Quando x tender a zero pela esquerda, vai dar menos 1. Certo? E é claro que o gráfico da função, ó, aqui é uma constante e aqui é outra constante. Se x for negativo, qualquer valor de x que eu pegar, ó, vai cair quem? No menos 1.
Então vai dar, ó, menos 1 tá aqui, ó. Então, ó, quando x for menos 1, dá menos 1. Quando x for menos 2, dá menos 2. Então tá aqui, ó. Ok? Então seria até uma bolinha aberta aqui, ó. Porque quando x for 0, né, a imagem do 0 tá aberta no menos 1. Certo? Então deixa eu colocar de vermelho aqui. Só pra ficar mais claro, ó. Tá aqui. Tá aqui. E quando x for maior do que 1, né? Então tá aqui, ó. 1. 1 e 2. E 0. Quando x for 0, dá 1. Quando x for 1, também dá 1. Quando x for 2, também dá 2. Então, ó. Quando x for 1, tá aqui. Então esse aqui seria o gráfico da função, tá vendo? Deixa eu só fazer aqui. Aqui é menos 1. Pronto. Então isso aí seria o gráfico dessa função. Beleza? Então, ó, para calcular os limites, né? Então já dá para você ver, né? Os limites, ó. Limite de f de x, né? Quando x tender a 0, pela direita, né? Pela direita. Ok? Quanto que seria, né? Pela direita. Quando x tender a 0 pela direita. Isso é igual, né, ao limite de quem? Quando x tender a 0 pela direita, x ele é maior do que 1. Então vai ficar o limite de 1 quando x tender a 0 pela direita. E o limite da constante é a própria constante. Então isso aqui dá 1. Agora eu vou calcular o limite de f de x quando x tender a 0 pela esquerda. Isso é igual ao limite. Quem é f de x quando x aproxima de 0 pela esquerda? Ó, menos 1. Quando x tender a 0 pela esquerda. Isso é igual a menos 1. Então, ó, aqui deu menos 1 e aqui deu 1. Os limites laterais são diferentes. Então, conclusão, isso implica que não existe o limite de f de x quando x tender a 0. Aqui, ó, minha pergunta foi essa. Beleza? Então, ó, se você não entendeu, né, eu vou explicar de uma outra forma aqui para vocês, tá? Então, esse aqui foi a explicação, primeira explicação, né, da questão. Agora eu vou fazer uma explicação e não vou fazer esse gráfico, tranquilo? Vou fazer uma outra explicação, só para ver se você compreende melhor. Fazer de outro jeito, beleza? Porque pode ser que tenha gente que não tenha entendido. Então eu vou fazer essa outra explicação aqui, beleza? Então, fazer isso, ó. Então eu quero calcular, ó, o limite de f de x quando x tender a 0, beleza? Quanto que dá isso? Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quem é módulo de x, né? É claro que vocês já sabem, né? Módulo de x é igual a x para x maior ou igual que 0 e menos x, né? Se x for menor que 0. Beleza? Então nós temos isso, ó. Então eu vou calcular o limite de f de x quando x tender a 0 pela direita. Isso é igual, né? Então, ó, o que eu tenho? Ó, f de x está módulo de x sobre x, tá? Então o que eu vou fazer? Eu estou calculando o limite quando x tende a 0 pela direita. Quando x tende a 0 pela direita, x é maior do que 0. Então vocês podem olhar assim, ó. Aqui está o 0 e aqui está o x aproximando, ó. Então x está à direita, então x ele é maior. Se x é maior do que 0, então quando eu for substituir um módulo aqui, ó, em vez de eu colocar aqui, módulo de x sobre x quando x tende a 0 pela direita, né? Só que o que eu tenho que olhar, ó? O que eu tenho que olhar? X está tendendo a 0 pela direita, então x ele é maior do que 0. Então eu vou substituir no módulo, eu vou substituir aqui, ó. Então vai ficar, ó, limite de x sobre x, estou substituindo aqui, só o módulo, quando x tende a 0 pela direita. Por quê? Porque x é maior do que 0, certo? E isso é igual ao limite, x sobre x dá 1, de 1 quando x tende a 0 pela direita. E a gente viu que o limite da constante é a própria constante. Então você pode calcular assim, beleza? Então aqui pela direita, agora pela esquerda. Limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda. É igual, né? Limite do módulo de x sobre x quando x tende a 0 pela esquerda, né? Isso é igual.
x está aproximando de zero pela esquerda. Significa que x é menor do que zero. Quando x for menor do que zero, eu uso essa função. Limite de menos x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Beleza? Então isso é igual. Menos x sobre x dá menos 1, né? Então limite de menos 1, quando x tende a zero pela esquerda. Isso é igual a menos 1, porque o limite da constante é a própria constante. Então, ó, conclusão, né? Conclusão. Não existe o limite de f de x quando x tende a zero. Por que que não existe? Porque os limites laterais, ó, são diferentes. Tranquilo? Então essa é a conclusão. Beleza? Então, ó, vou passar outro exemplo aqui para vocês. Beleza? Então essa foi a nossa conclusão. Vou passar outro exemplo, tá? Vou passar aqui, ó, limite de f de x, né? Quando x tende a... Cadê? Limite de f de x, né? Então, ó, terceiro, né? Limite de x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 1 quando x tende a 2, né? 2 pela esquerda. 2 pela esquerda. Ok? O que acontece quando x tende a 2 pela esquerda? Beleza? O que acontece? Ó? Primeira coisa, se você quiser saber, isso aqui, ó, é um produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se você quiser saber isso, né? Então, ó, quando x tender a 2, se você quiser, né? Quando x tender a 2 pela esquerda, certo? Então, x está aqui, ó. Então, tá aqui o 2, né? O 2. E x está aproximando de 2 pela esquerda. Para onde que vai esse limite quando x aproximar de 2 pela esquerda, né? Então, se você quiser fazer o gráfico, pode fazer. Se você não quiser fazer o gráfico, não tem problema. Ok? É claro que, se você observar, ó, essa função ela não vai estar definida no 1. Ok? No 1 ela não está definida. Por quê? Porque se você substituir 1, dá 0 sobre 0. Beleza? Então, mas o importante é que nós estamos calculando no 2. Ok? Então, depois eu vou mostrar para vocês o cálculo dela no 1. Ok? Então, ó. Quanto que daria, né, esse limite aqui, ó? Quando o x tende a 2 pela esquerda. Então, nós vamos calcular, ó. Só está pedindo pela esquerda, tá? Não precisa fazer pela direita, só está pedindo pela esquerda. Então, vai ficar o limite de 2 ao quadrado menos 2x, menos 2, né? Vezes 2 mais 1 sobre 2 menos 1, quando x tende a 2. Só que o que eu estou fazendo, ó? Se eu já estou calculando o limite, não tem por que eu substituir ou escrever a palavra limite, tá vendo? Então eu já estou calculando direto o limite. Então, ó, isso é igual, né? O limite, ó. 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 1 sobre 2 menos 1. Isso aqui dá 0, isso é igual a 1. Então, ó, quando o x aproximar de 2 pela esquerda, o limite vai para 1. Se você quiser, você pode fazer o gráfico tranquilo, beleza? Se não, é só calcular direto. Aí agora eu vou calcular o limite dessa função aqui quando o x tender a 1. Ok? Então, ó. Então, o limite de x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 1 quando x tender a 1. Pela esquerda. Ok? Vou calcular isso aqui pela esquerda e depois eu vou calcular pela direita. O que acontece? Quando você substitui isso aqui, ó, aqui vai dar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1 sobre 1 menos 1. Isso aqui dá 0 sobre 0. Ou seja, uma indeterminação, que é o que eu falei para vocês aquele dia, de indeterminação. Então o que a gente tem que fazer? Temos que buscar uma manipulação, certo? Então nós vamos fazer uma manipulação. O que acontece? Ó? Isso aqui, ó, observe o seguinte, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá vendo? Então isso é a mesma coisa, ó, de x menos 1, né? Limite de x menos 1 ao quadrado. Tá vendo?
dividido por x menos 1. Por quê? Ó? Por que é x menos 1 ao quadrado? Por quê? O quadrado do primeiro está aqui. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo está aqui. Mais o quadrado do segundo. Ou seja, né? Quadrado da diferença de dois termos. Isso aqui quando x tende a 1 pela esquerda. Isso é igual, ó. Como está o quadrado, é a mesma coisa de x vezes 1, x menos 1 vezes x menos 1. Se você não entendeu esse passo que eu fiz aqui, você aplica lá delta e encontra as raízes. As duas raízes, x' igual a x duas linhas, vai ficar x menos 1 que multiplica x menos 1, colocando na forma fatorada. Beleza? Então isso é igual ao limite de x menos 1 que multiplica x menos 1 sobre x menos 1 quando x tender a 1. Posso cancelar aqui. Isso é igual ao limite de x menos 1 quando x tender a 1 pela esquerda, né? X está tendendo a 1 pela esquerda, né? Pronto. Agora, ó, quando x tende a 1 pela esquerda, fica 1 menos 1. Tá vendo? Isso aqui dá 0. Então, quando x aproximar de 1 pela esquerda, dá 0. Ok? Aí agora, ó, faz esse aqui pra mim, ó. Limite de x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 1 quando x tender a 1 pela direita. Quanto que dá isso aí? Tranquilo? Então esse aqui eu vou deixar de exercício para vocês. Beleza? E até o nosso próximo vídeo. Que esse aí foi nossa aula de exercício de hoje. Beleza? Aula de exemplos também, né? Pode tomar como isso também. Beleza? Depois, eu até falei que ia gravar um vídeo falando do limite das funções trigonométricas, né? Mas eu vou deixar pro próximo vídeo. Tranquilo? Até porque minha garganta também já tá doendo. Então, mais uma vez, vou pedir, se inscreva aí no canal. Se inscrevam no canal, beleza? Não precisa marcar lá o sininho da notificação, se não quiser. Inscreva no canal, beleza? Pra você dar uma olhada nos vídeos aí. Tranquilo? Então, valeu aí, boa noite.